Vamos então, gente, criar um projeto bem simples aqui no Blueprint para você poder acionar uma saída de um PLC através de uma entrada que eu configurei aqui como uma entrada através de uma tag. Então aqui, esse contato NA, ele é uma tag, certo? Que eu configurei aqui no endereço 00 do Modbus, endereço 0. E eu vou lá no Blueprint, vou criar um projeto no Blueprint. E quando eu acionar, por exemplo, um botão lá no supervisório, ele vai fechar o contato aqui, que seria alocar nível lógico 1 para essa tag botão 1, que eu aloquei no endereço 0, tá? Com a tag 0, e ele vai acionar uma saída. Bom, o PLC aqui já está pronto, a interface de rede, tá? Só está faltando a parte de comunicação. De comunicação não, do supervisório. Para criar um projeto aqui no Blueprint, ele é bem simples, tá? Quando você abre a interface, é só você colocar New Project. No ato que você colocou aqui New Project, você atribui o nome para ele. Vou colocar aqui Projeto I/O Digital, tá? Você pode colocar uma descrição para esse projeto aqui, se você quiser. O local onde você vai salvar, você pode criar aqui, se você quiser, um local específico, né? Mas eu aconselho você a deixar a pasta padrão do Blueprint mesmo, que é C Blueprint Projects, tá? Evita de colocar aqui espaço, acento, caracteres especiais, etc, etc, tá bom? Deixa aqui um nome padrão, deixa uma rotina salva aqui, deixa o diretório padrão do Blueprint, né, para você poder salvar, e Create New Project, tá? Ó, inclusive ele nem aceitou o underline, tá? Vou até tirar aqui o underline, ele nem aceitou. Então vou escrever em letra minúscula, porque ele não aceitou o underline. Projeto. Vou fazer assim, ó, Projeto I/O Digital. Oh, caramba. Fiz errado, desculpa. Aqui é Projeto I/O Digital. Vamos criar um novo projeto. Pronto. Ele vai carregar a estrutura aqui para você começar o desenvolvimento. Ô, gente, o que eu vou mostrar para vocês aqui no Blueprint, aguarda ele criar o projeto aí. É uma estrutura que você vai desenvolver e essa estrutura ela vai ser padrão para todos os seus projetos, tá? Bom, na janela que você abriu aqui eu vou maximizar e nós vamos olhar aqui, pessoal, 3 botõezinhos aqui, ó, tá vendo? 3 botõezinhos que são importantes aqui. Nós temos o botão Edit, clica nele. No ato que você trabalha com Edit, você tem algumas informações importantes aqui, como por exemplo, Tags, Security, Device, Alarms, Dataset, Script, Displays e Reports, tá? Primeiro ponto, Tag. O que é uma tag? Nessa altura do campeonato você já tem que saber o que é uma tag. Bom, eu fui lá no meu Master Tools e criei uma variável de rede, certo? E associei ao endereço 00. Aqui está um pouquinho diferente no Master Tools porque eu estou no Codesys nativo, para poder fazer o exemplo aqui. No Master Tools você tem lá o coil, tem o hold e o endereço, não tem? Aqui eu não tenho, tá? Aqui o nome aqui ele está um pouquinho diferente. Não é que está diferente, a estrutura aqui está um pouquinho diferente. Mas eu estou aqui numa coil 0, tá? Ou seja, seria uma coil no endereço 0. Na tag 0. Então no Blueprint, o que você vai fazer? Você sempre vai ter uma tag que vai estar associada a um endereço de rede, beleza? Você sempre vai ter um device, um dispositivo. Você pode ter N dispositivos no seu projeto. Então, por exemplo, se eu estou numa indústria onde eu tenho 10 máquinas, eu vou ter 10 devices, não vou? Aí para cada device eu vou adicionar um driver de comunicação, fazer uma configuração de IP, uma configuração da rede Modbus e assim por diante, tá? Nós temos aqui a seção de alarmes, que é legal também para vocês brincarem, mas não agora, não é intuito dessa aula, tá? Você pode criar, por exemplo, alarmes conforme você for trabalhando no seu processo e lá você colocar uma condição que gere um alarme, você pode mostrar aqui.
Você tem a parte de datasets, que seria uma parte aqui de trabalhar com banco de dados. Sistema supervisório precisa trabalhar com banco de dados. Você precisa fazer o armazenamento de dados, tá? De forma periódica ou conforme o seu processo. Nós temos uma parte de script, tá? Aqui na parte de scripts eu acho muito interessante porque é o seguinte: todo projeto que nós vamos fazer aqui no Blueprint, você vai perceber que é um projeto onde você vai ter clique e arrasta. Você clica aqui, arrasta ali e configura. Só que vai ter um certo momento, pessoal, que você não vai mais conseguir desenvolver a programação através de clique e arrasta. Você vai precisar programar em código, tá? Não tem como escapar. A maioria do seu projeto você vai fazer como se fosse o ladder. Você clica aqui no objeto, arrasta e configura ele e monta a sua tela. Mas vai ter alguns eventos onde você vai precisar desenvolver código. Aí aqui o Blueprint ele te dá 3 linguagens para você escolher: Python, C# ou Visual Basic. Então você vai poder escolher entre Python, C# e Visual Basic. Lembrando que não é o Python nativo, não é o C# nativo e não é o Visual Basic nativo. É apenas uma estrutura de linguagem adaptada para o Blueprint que segue a sintaxe do Python, que segue a sintaxe do C# ou a sintaxe do Visual Basic. Então imagina assim, você criar rotinas aqui específicas dentro do Blueprint usando a sintaxe do C#, a sintaxe do Python e assim por diante, tá? Ou seja, o jeitão do Python, o jeitão do C#. Vou falar para você que usa muito isso aqui, tá? Vocês vão perceber que vai usar. Não é uma programação pesada igual eu mostrei para vocês através do Visual Studio naquela aula, né? Mas você vai fazer uso disso daqui, só que é uma programação um pouquinho mais enxuta. Nós temos aqui, gente, a parte de displays, que seria as telas, onde você pode criar os seus layouts, as suas telas, né? De forma nativa, o Blueprint ele já cria para você, né, uma página principal, ele cria para você uma tela de login, uma tela sobre o projeto, ele cria para você, né, uma caixa, uma página para você, uma main page que a gente chama, né, que é uma página onde você vai desenvolver todo o seu projeto ali, ou seja, seria a área de trabalho do seu projeto. Ela cria para você um cabeçalho, que é esse header aqui, que seria um cabeçalho para você colocar algumas informações. Ou seja, quando você cria um projeto no Blueprint, ele já pré-cria para você algumas telas que são importantes você manipular aí. Você pode manipular isso aqui do jeito que você quiser, pode deletar, pode excluir, mas de forma nativa ele já cria para você alguma coisinha meio pré-pronta, né? E nós temos a parte de reports, que seria algo muito importante. Lembra lá naquele projeto que eu mostrei para vocês da HBA? Que eu consegui exportar um gráfico? Então, é através desses reports que você vai ter esse mecanismo aqui, tá? E tudo isso aqui na seção do Edit. Na seção de Draw, como o próprio nome já diz, é onde você vai fazer os desenhos, né? Onde você vai diagramar a sua tela, é onde você vai desenvolver o seu projeto em si, tá? Enquanto que na Edit seria uma manipulação da estrutura de tag, dispositivo, né, banco de dados, alarmes, na seção do Draw é a seção onde você vai pintar o quadro, certo? Onde você vai se manifestar como Van Gogh aqui. É onde você vai colocar as suas firulas, onde você vai colocar cor, onde você vai colocar os desenhos. Aí vai depender do programador. Tem programador supervisório que gosta de fazer um negócio lindo, maravilhoso, detalhista. Recomendo que você seja assim, porque é a sua vitrine, né? É o seu nome que está aí, está em jogo. Agora, precisa ser um negócio tão bonito, maravilhoso? Não. Vai depender do seu perfil. Tem gente que gosta de fazer o negócio de forma detalhada. Eu, por exemplo, gosto de forma detalhada. Então eu pego a máquina, eu olho para o equipamento e eu faço o desenho exatamente do equipamento. Entendeu? Desenho lá como se fosse o equipamento, né? Agora, tem gente que gosta de ser um pouquinho mais prático. Aí a pessoa, ao invés de fazer o desenho idêntico da máquina, não, ele faz um quadrado, faz alguma coisa parecida, tá? Eu vou falar a verdade. Quanto mais parecido com o equipamento, melhor para o usuário. Quanto mais parecido com o equipamento ou com a máquina, melhor para o seu projeto, tá? Você perguntar uma coisa, filho? Posso falar que isso é um dashboard? Você pode criar um dashboard dentro do Blueprint. Eu posso usar Power BI para isso?
Você pode usar... Não, para comunicar com o PLC não. Não, mas tipo, como se fosse um supervisor. Como esse vídeo vai estar no YouTube, né? Se você não viu a pergunta do nosso aluno aqui, é o seguinte. Ele perguntou se eu posso transformar o Power BI num supervisório, né? Uma pergunta bem curiosa. Power BI é um software para trabalhar com BI. Só que o Power BI ele foi desenvolvido somente para dashboard, somente para a parte de BI da indústria. E o Power BI você tem que trazer para ele uma estrutura pronta, um Excel, um banco de dados. O Blueprint, ele além de ser entre aspas, um Power BI, que você tem recursos, assim como você tem no Power BI, você tem aqui também, ele tem a interface com o PLC, que é colher os dados do PLC, você fazer o tratamento aqui e mostrar na tela. Ele não precisa de um banco de dados. Não precisaria se você quer salvar dados, né? Mas ele não precisa. Então, assim, se você quer trabalhar com Power BI, fica legal, mas você fazer um trabalho conjunto com o Blueprint. Então, por exemplo, você vai lá, desenvolve um projeto aqui, né, de uma máquina, que coleta as informações da máquina, coloca o Blueprint para salvar essas informações no banco de dados e, através do Power BI, você pega essas informações e monta o dashboard. Aí ficaria duas aplicações. Porque eles usam Python às vezes. Não, aí você pode usar Python, pode usar qualquer outro tipo de linguagem, né? Só que o Blueprint, né, assim como o Ellipse e qualquer outro software SCADA, ele foi feito para você desenvolver software de automação. Então você vai ter que coletar a informação do PLC, processar a informação e depois você montar um banco de dados para, por exemplo, o Power BI. Ou então você monta aqui no próprio Blueprint, o seu dashboard, tá? Seus indicadores. Bom, como eu estava falando, aqui nessa seção, gente, é onde você vai fazer o desenho, as suas firulas, né? Aí vai depender de você, se você é mais detalhista, menos detalhista, não sei. Você que vai escolher aí. Eu, Samuel, gosto de ser mais detalhista. Outro ponto importante que eu quero passar para vocês, dicas, tá? De desenvolvimento de supervisório. Não adianta você colocar uma tela rosa com uma letra verde. Depois vai no Paint, faz um desenho de um fundo rosa e coloca um verde limão. Você já imaginou um operador trabalhar numa tela onde o fundo é rosa e as informações escritas é um verde limão? Pelo amor de Deus. Não é questão de ser rosa, não. Rosa é uma cor bonita. Eu gosto da cor rosa. Só que você diagramar uma cor rosa com uma letra verde não tem sentido nenhum. Imagina o cara olhando para uma tela o dia inteiro. Não, aí é outra história, né? Ou então você colocar um fundo branco com uma letra bem cinzinha, bem clarinha. Pensa em quem vai usar esse supervisório. Não pense em você, pense em quem vai usar. Tem pessoas, gente, olha sério, tem pessoas que dependendo do projeto do supervisório, a pessoa vai ficar o dia inteiro olhando para o supervisório. Você imagina se você coloca uma bosta de uma figura, coloca um negócio todo distorcido, feio. Cara, trabalhar com o supervisório é ter um pouco de... tem que trabalhar com design, não tem que fazer, tá? Você tem que desenhar bem, tá bom? Pense nisso, tá? A qualidade do seu projeto depende disso. Nós temos depois a seção Run, tá? Aqui na seção Run, gente, nós temos a parte de Build, tá? O que é a parte de Build? A parte de Build aqui do Blueprint é o seguinte, todo projeto tem que ser compilado. Então você vai lá, configura, né, o seu driver de comunicação, configura suas tags, você configura seus alarmes, configura tudo. Aí depois você vai lá na seção de Draw, desenha suas telas, deixa tudo bonitinho, tudo maravilhoso. Depois que você faz isso, termina o seu projeto, você precisa gerar um código, gerar um projeto, né? E esse gerar o projeto, gerar os arquivos do projeto, é um processo de build, compilação. Quando você clica em compilar, é a mesma coisa do PLC. O PLC a gente não desenvolve a programação e depois a gente vai lá e dá um build. Então, esse processo de build é pegar o seu projeto e transformar ele em arquivos que vai gerar, né, um executável para o operador poder visualizar. Depois que você gerou, né, fez o build, aí você vai para a seção de teste, tá vendo? Na seção de teste, gente, como o próprio nome já diz, é uma seção onde você tem a opção de
separar, né, porque assim, quando você vai startar um projeto no Blueprint, ele vai startar todos os modos, alarme, reports, né, scripts, device, data, ou seja, tudo que envolve o seu projeto ele vai startar. Só que na opção de teste, o que você pode fazer? Você pode customizar isso daqui. Você pode, eu quero ver somente a parte de alarmes, não quero ver tela nesse momento. Aí você só executa o alarme. Eu quero ver somente a parte de comunicação com o CLP. Aí você executa a parte de devices, tá? Ou seja, você pode testar a sua aplicação de forma modular. Depois que você testou, você vai para o Startup, tá? E no Startup ele executa o seu projeto como um todo, tá bom? Executa o seu projeto como um todo. Finalizou, gente? O que você vai fazer? Você vai fazer uma publicação desse projeto, certo? Depois que você faz a publicação desse projeto, você gera os arquivos para jogar lá no computador do cliente. Então presta atenção. Quando você faz um projeto no Blueprint, olha só. Quando você faz um projeto no Blueprint, você desenvolve ele no ambiente de engenharia, que é isso aqui que a gente está analisando nesse momento, tá? Que é o ambiente de desenvolvimento do projeto. E depois que você finalizou aqui o seu projeto, você vai fazer a publicação dele e vai transformar esse projeto num arquivo que vai rodar no computador do seu cliente, certo? O projeto, quando ele for rodar no computador do cliente, ele se chama de runtime. Exemplo, quando eu fiz o projeto na HBA, eu tive um ambiente de engenharia onde eu desenvolvi o projeto, porém depois que eu terminei, eu gerei para a HBA um arquivo que só abre e executa o projeto, que é o runtime. Por quê? Porque o seu cliente não precisa acessar os arquivos do projeto, não precisa acessar o ambiente de engenharia. Quem tem que acessar o ambiente de engenharia é você, não é o seu cliente, tá? O seu cliente tem que executar o projeto, tá bom? Bom, então isso daqui é um overview, tá? Eu não vou deixar nessa videoaula não a parte de programação. Acho que a parte do overview já consumiu bem do vídeo, né? E aqui do tempo da aula também. Então a gente vai sair para o intervalo e na hora que nós voltarmos, aí sim, depois de toda essa explicação aqui do Blueprint, tá? Nós vamos começar a fazer uma telinha bem simplesinha para eu poder acionar essa saída física aqui através de um botão dentro do Blueprint. Beleza? É isso aí.